A sequência é organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Se eu tenho biótico e abiótico, eu tenho um ecossistema. Olá. O Aedes, machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo, mas na hora de se alimentar tem alimentos diferentes, então eu tenho o mesmo habitat, mas tenho nichos diferentes. Cão, gato, rato e homem formam biocenose, então relações entre organismos diferentes. Do que depende a quantidade de energia? Autótrofos. A produtividade primária líquida é representada na base da pirâmide, então não é a bruta, porque a bruta é tudo que é acumulado. O que eu disponho para o ambiente é a líquida. Os roedores possuem mais quantidade de energia química do que os grandes carnívoros. Por quê? Porque eu sempre vou perdendo 10%, né? Herbívoros são consumidores primários. Com exceção das plantas, todos são autótrofos. Jamais, né? Aqui, ó. Se eu pego a planta, a mosca, a libélula, a rã e a serpente, eu tenho um nível trófico, eu tenho uma cadeia com 5 níveis tróficos. E a ave, por ela se alimentar de mais organismos do que a serpente, digamos que ela se daria melhor. Na 9. O sequestro de carbono é feito por organismos autótrofos, tanto que tem aquela coisa lá dos créditos de carbono, sequestro de carbono, do reflorestamento, tarari. E quando eu falo de carbono, também eu posso prever os efeitos do aquecimento global. As florestas armazenam carbono na forma de açúcar. Todo o carbono está armazenado nos organismos fotossintetizantes? Óbvio que não. Florestas tropicais é a principal área de fixação de carbono, sim. E é lançado no ambiente pela decomposição e combustão e retirado pela respiração e fotossíntese, ser liberado pela respiração, né? E combustão ela utiliza com oxigênio, então a única que está certa é a 1 e a 3. Na 12, nitrogênio, bactérias fixadoras. Tá certo, tá certo, tá certo. As bactérias transformam os resíduos em amônia, ao contrário. E o nitrito e o nitrato são organizados para a produção de amônia, ao contrário. O fósforo é absorvido pelas plantas na forma de um fosfato, tá certo? O carbono é incorporado nos seres vivos a partir da fotossíntese, tá certo? O ciclo da água está relacionado com um processo que ocorre na litosfera, tá certo? Tá certo. O nicho é o papel ecológico, tá certo? A ocupação de nichos reduz a competição, tá certo? Não é o lugar, isso é o habitat. Um determinado habitat pode proporcionar diferentes nichos, tá certo? A conservação do alimento reduz os micro-organismos decompositores. Aqui, se eu falo que tem seres abióticos e bióticos, eu estou falando de ecossistema. Biomassa é a quantidade de substâncias em uma determinada área. Lembra que a gente comentou disso, da árvore, do milho? Os decompositores é o último nível, né? Nem é representado. Onivoria se alimenta tanto de plantas quanto animais. População biológica, conjunto de comunidades, não, da mesma espécie. Nível trófico é onde ele está na cadeia alimentar, não é o que ele faz. Vamos lá. O mercúrio é um metal tóxico, não pode ser degradado. Tendo como base a cadeia alimentar aqui, que estaria presente em um ambiente contaminado por mercúrio, assinale a alternativa que apresentem quais níveis tróficos podem ser encontrados, respectivamente, mais mercúrio e mais energia. Bom, mais energia no produtor, óbvio. Mais mercúrio não foi degradado aqui, mas foi consumido aqui, não foi degradado aqui, mas foi consumido aqui. Então, isso eu chamo de bioacumulação. Eu acumulo mais no último nível trófico. A quantidade de energia disponível é maior quanto mais próximo o organismo tiver de cada início. Pois viver deveria ser até o último pensamento e derradeiro olhar transformar-se. Ela tá correta, pois é uma propriedade cíclica da matéria. Lembrando que a matéria, né, não se perde como a energia. Essa cadeia aqui, a cadeia 3
apresenta maior número de indivíduos no terceiro nível trófico do que no quarto. Você tem mais carrapatos do que pássaros. E o pássaro apresenta hábito alimentar do tipo onívoro. O pássaro está comendo carrapato e o pássaro está comendo a planta. Onivoria. Come tanto planta quanto vegetais. Aqui está falando sobre câncer, né? Então, geralmente da forma indireta, por conta da bioacumulação. E qual que é a relação? Ele é um mutagênico, então ele muda o DNA e pode fazer com que comece, né, as divisões celulares inadequadas. Isso aqui eu chamo micorriza. As bactérias que vivem nessa raízes fixam o gás nitrogênio. Então, isso é um exemplo de mutualismo, certo? Aqui, o CO2 que passa a circular na atmosfera é retirado do ambiente através do processo de fotossíntese. De novo, né? Falso. No ciclo hidrológico, a água circula entre animais da cadeia alimentar, certo. A maioria dos seres vivos consegue incorporar e utilizar o nitrogênio na forma de gás. Não, tem que fixar. E a última também tá certo. Na 12. Que pede ali? Nitrogênio das plantas. É um mutualismo, como a gente já comentou. E na 13, por fim, os elementos químicos circulam entre os componentes bióticos e abióticos do ecossistema. Se não ocorresse decomposição da matéria, não existiria vida no planeta, porque não tem reciclagem de nutriente. O fósforo é liberado na forma gasosa, não, ele não vai para a atmosfera nunca. Diferentes espécies de bactérias promovem a circulação do nitrogênio. A respiração aeróbica das plantas é a única forma de retorno do carbono. Não.